Olá, o programa em discussão especial de hoje vai falar sobre os 21 anos do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem nasceu em 1998. De lá para cá, se reformulou e é hoje, em muitas regiões, a porta de entrada para o ensino superior. O Enem é um adulto maduro de 21 anos e, em muitas cidades e estados do país, a única opção para o ingresso em instituições públicas e privadas. Neste ano, as provas vão acontecer nos dias 3 e 10 de novembro. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com o professor Renato Casagrande, que é especialista em gestão educacional. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luciano. Professor, 21 anos de Enem, o que mudou no ensino brasileiro depois da implantação do Enem? A gente já tem aí um período grande para fazer essa análise, só que é especialista na área. Mudou muita coisa, melhorou, piorou o ensino? Como estamos hoje em 2019? Olha, Luciano, o Enem eu acho que foi um grande avanço para a educação brasileira. Acredito que nós realmente conseguimos dar passos largos para conhecer o sistema. A gente conhece mais hoje o nível dos nossos alunos, nós permitimos que o Enem, ao longo desses 21 anos, realmente fosse uma porta de acesso para os alunos ingressarem em universidades por todo o Brasil, privadas ou públicas, e também outros programas, como o ProUni, o SISU agora que é esse programa de ingresso à universidade, bolsas, ou seja, ele é um programa invejável. Tivemos alguns problemas ao longo desses 21 anos, né? Fraudes, alguns erros, mas eu considero um programa extremamente exitoso. No entanto, não significa que ao implantar o programa, nós melhoramos a qualidade do ensino médio. Nós não sentimos isso, pelo contrário. Se nós pegarmos nossos indicadores de ensino médio, IDEB, nós caímos nos últimos anos. Então, nós temos hoje, sim, é como se fosse um termômetro. A gente pode medir a febre, mas não significa que o termômetro baixa a febre. Nós conseguimos medir, ter uma precisão, diagnosticamos melhor o ensino médio, mas nós não avançamos. Temos agora estamos com uma proposta de reforma do ensino médio, bastante polêmica, a gente pode depois falar um pouquinho sobre ela, mas o exame apenas serviu, fora essas questões, esses benefícios que eu citei agora há pouco, que foi talvez democratizar o acesso na educação superior, mas em sentido da qualidade do ensino, realmente nós não avançamos. Esse é um grande problema aí da educação no Brasil. Nenhum governo consegue resolver esse problema aí, pelo menos nas últimas décadas, né? O que a gente precisa fazer, né? Aproveitando esse gancho que você está passando aqui para a gente, o que a gente precisa fazer para melhorar a educação, o ensino básico, o ensino médio, as universidades? Precisa mudar tudo. A gente tem um exemplo muito interessante, que é o exemplo da Coreia do Sul, né? Que investiu em educação e em uma geração eles conseguiram mudar uma sociedade e tal. É possível fazer isso aqui? O que a gente precisa fazer? É preciso mais atenção governamental? É preciso a sociedade se envolver? Porque esse é um problema grave nosso e que precisa ser resolvido não é nem para ontem, para anteontem, né, professor? Esse é um dos grandes gargalos. Primeiro, nós temos que lembrar que nós não vamos sair de crise alguma sem educação. Então, nós já tentamos isso, já fizemos algumas experiências. A gente vai ter o país que a gente quer sem educação, sem educação sem não tem um país que se possa citar assim, não. Esse é um país, exemplo, que deixou a educação de lado e conseguiu. Alguns anos atrás, nós pensávamos assim, não, eu tinha colegas meus indo para Miami comprar enxoval de bebê, e eu disse, será que nós saímos da crise? Não tem mais crise? E esse ensino médio, na verdade, com indicadores pífios, a educação básica, estamos aí anos e anos, desde que nós criamos o sistema de avaliação, mostrando, nós estamos no último lugar no PISA, que é o Exame Internacional, estamos com o IDEB lá embaixo, e quando a gente olhava para a crise do Brasil e achávamos que até nós estávamos saindo dela, nós não vimos isso na educação. Dito e feito, aterrissamos de bico, vimos que não tem saída sem educação e não tem educação sem bom professor. Este é um dos grandes problemas do Brasil. Nós temos ainda um problema, nós temos o mesmo professor, em outubro, passamos comemorando o professor recentemente, é dia do professor, mas existe muito discurso da valorização do professor de fato, mas na prática isso não ocorre. A infraestrutura das escolas é precária, muito precária. A formação do professor está distante da realidade, do que é o aluno de hoje, do que é necessário o professor, as condições para que o professor realmente ministre uma boa aula. Nós temos ainda uma estrutura arcaica de ensino que não condiz com a realidade do século XXI e o professor também se vitimiza nesse processo todo, porque ao mesmo tempo que ele não tem essas condições, ele também se sente um pouco amarrado num processo
que a cada 4 anos, muitas vezes, muda totalmente, porque nós não temos, geralmente, políticas de Estado, temos políticas de governo. Então, nós temos uma questão ideológica que está muito forte discutida hoje, principalmente no governo Bolsonaro, né? Essa questão da discussão ideológica do governo. Então, isso tudo levou a educação, em vez de discutir mais a qualidade, estamos discutindo mais ideologia. Escola sem partido, escola com partido. Pode observar que nós mudamos a pauta nos últimos 2, 3 anos e paramos de falar um pouco de qualidade para falar um pouco mais dessas questões ideológicas, o que, de certa maneira, estacionou, mas não resolveu o problema. Então, hoje eu acredito que se nós não investirmos de fato no professor, e não é só salário, porque a primeira coisa que da mas ideia... já é um bom começo. Mas é um bom... A valorização, hoje... Poucos alunos de ensino médio que se formam em escolas boas, por exemplo, têm interesse de fazer o magistério, não querem ser professores. O INEP apresentou pesquisas recentes mostrando que os ingressantes do curso de magistério são alunos que vêm de escolas muito fracas, que têm um desempenho muito ruim no Enem, inclusive, e que optam pelo magistério por ser ainda uma carreira em ascensão para eles. Mas quando eles chegam na universidade, com uma defasagem muito grande, os próprios 3, 4 anos de estudo universitário não são suficientes. Então eles chegam, Luciano, na escola, sem saber matemática primeiro. Sem saber português, sem saber escrever. Eu assisti um discurso de formatura de uma aluna e fiquei assustado com o discurso dela de pedagogia, que ela não sabia ler. Ela não sabia ler, não era nem uma questão de estar nervosa. Ela não tinha ainda uma capacidade adequada de leitura. E estava concluindo um curso, infelizmente, de educação à distância, né, que estou criticando a educação à distância, mas tem muitos alunos que vão para o curso à distância por uma questão, talvez, de facilidade. Essa é outra questão, que o magistério cresce muito a educação à distância, sem, às vezes, ter uma prática, sem ter uma atividade efetiva na escola. Eu vou citar um exemplo para o senhor. Eu dei aula um tempo no ensino superior, no curso de comunicação. O curso de jornalismo é um curso que português é essencial. Eu falava para os meus alunos, eu falava assim, olha, tá vendo isso aqui? Né? Português, dicionário, leitura, isso é fundamental. Né? Você já tem que ter chegado aqui com essa margem e tal. E aí o pessoal fala, era professor Carrasco. Eu descontava erro de português, que para a minha profissão, o português ele é essencial. E o que eu vejo é que muitos alunos chegam na universidade não sabendo escrever. Né, assim, num curso que é preciso saber escrever, imagina outros cursos e tal. Mas eu queria voltar para a questão do Enem. Né? Essa medição, essa nova forma de entrar na universidade melhorou, o vestibular antigo para o Enem se avançou nessa questão, pelo menos na avaliação aí para a pessoa entrar no ensino superior? Então voltamos, nós abordamos no início. Ele não melhorou em si o ensino, mas melhorou algumas outras formas de ingresso. Por exemplo, o ingresso na educação superior, ele democratizou. Antigamente, um aluno, por exemplo, antes do SISU, do Enem, que o SISU é um sistema, na verdade, de entrada unificada na educação superior, os alunos tinham que optar por um vestibular, geralmente nas mesmas datas. Então, se eu ia optar por lá, aqui em São Paulo, não podia fazer no Paraná, não podia fazer na Federal do Paraná, não podia fazer na FRJ, Unicamp. Por quê? Porque em 3, 4 semanas, todas as universidades, pelo menos as grandes universidades, faziam seus vestibulares. Não tem, é uma margem muito pequena de data, de espaço. E o SISU e o Enem, que favoreceu isso, ele permitiu esse acesso, essa democratização. Aí vocês podem perguntar, mas isso também não causa uma certa injustiça? Porque, por exemplo, já houve comentários que alunos de São Paulo vão ocupar uma vaga, às vezes no Norte, no Nordeste, às vezes tem algumas condições mais favoráveis. Isso aconteceu também. Inclusive, uma preocupação muito grande é que esses alunos vão para lá, muitas vezes fazer um curso superior e depois voltam para cá. Então, acabam não resolvendo um problema de formação lá. Mas as universidades já começaram a criar mecanismos, tipo cotas, em que possibilita que o aluno, por exemplo, de lá tenha mais cota, ou mais possibilidades, ou mais pontuação, comparado com alunos de outra região. Então, isso, de certa maneira, já também está sendo resolvido hoje localmente pelas instituições educacionais, que antigamente gerou-se uma crítica muito grande que esse modelo do SISU poderia estar, de certa maneira, em vez de democratizar, estaria favorecendo certas regiões. Então, observamos que houve um avanço
considerável nessa democratização e também nós tiramos aquele mito do vestibular. Nós somos da época do vestibular. Anos 90, né? Anos 90, eu sou dos anos 80 ainda, eu sou mais velho que você, em que todo o ensino médio, e não vou dizer que mudou muito ainda, existe muito o tabu do vestibular, muito forte ainda, todo o ensino médio trabalhava para o vestibular. Eu fui, por exemplo, chefe do departamento do ensino médio do Paraná. Por um período. E nós, foi na época que foi promulgada a LDB, fomos discutir uma reforma de ensino médio em 97, um pouquinho antes do Enem ainda, 96, e nós, não adiantava nós discutirmos a reforma do ensino médio, porque quem definia o currículo do ensino médio era o vestibular. Lá no Paraná, principalmente a Federal do Paraná, a Universidade Federal do Paraná, ela definia aqui a USP e portanto, nós, professores, eu fui diretor de ensino médio, também de escola de ensino médio, éramos reféns do vestibular. E um vestibular, naquela época tradicional, que exigia um certo decoreba. Né? Os alunos ficavam decorando, nós memorizávamos os cursinhos, ensinando formuletas e musiquinhas para a gente decorar até fórmulas de matemática. Minha formação é matemática, então tive que ensinar isso também. E sempre achei um pouco injusto este modelo. O Enem, ele vem, na verdade, quebrar um pouco digamos, esse monopólio das universidades e vem rediscutir essa avaliação, porque ele é uma avaliação mais contextualizada, muito menos decoreba, ela amplia, ela exige do aluno uma contextualização com a vida. E mais conjuntural, né? E interdisciplinar, uma disciplina conversando com a outra, conjuntural, contextualizada e, principalmente, exigindo do aluno não apenas um conhecimento específico, mas que ele consiga interpretar aquilo e aplicar. Então, foi um avanço considerável na avaliação do ensino médio, porque isso deu uma flexibilidade no currículo do ensino médio. Infelizmente, como eu citei, nós não avançamos ainda na qualidade em termos de indicadores. Quando eu digo, Luciana, que não avançamos na qualidade, não significa que tem colégios que não avançaram e que o Enem contribuiu. Eu quero dizer, no geral, no indicador geral do ensino médio, nós não avançamos. Mas tem colégios, tem escolas específicas que avançaram a partir do Enem, porque a partir de uma avaliação estruturada, em que eu tenho indicadores, em que eu tenho parâmetros, em que eu tenho informações, eu posso atuar. Antigamente, as escolas não tinham informações. Elas formavam o aluno, entregavam para a universidade ou para a sociedade e ficavam esperando o sucesso do aluno. Nós temos, hoje no Brasil, há mais de 10 anos, nós temos um sistema de avaliação muito bom, que vai desde o ensino fundamental, da educação infantil, até a educação superior com ENAD, CPC. Nós temos um exemplo, acho que nós avançamos muito no sistema de avaliação da educação brasileira. Nós não conseguimos avançar, como falamos ainda, nesta qualidade. Avançamos na quantidade, porque nós democratizamos o acesso, universalizamos a educação básica, trouxemos os alunos que estavam fora da escola. Hoje nós falamos da escola da inclusão. A escola que eu estudei não era da inclusão, era da segregação e da exclusão, porque muitas crianças não tinham acesso. Hoje tem acesso, mas nós não avançamos na qualidade. E o Enem, como as outras avaliações, mostram para nós, de forma escancarada, que nós estamos longe de ser bons. Falando em novidades, esse ano, o que a gente tem de novidade no Enem? Eu falei no começo, vai ser realizado dia 3 e 10 de novembro, né? O que a gente tem de novidade esse ano? A última novidade que nós tivemos foi justamente essa separação em 2 dias, que era um dia só. Que começou ano passado, Começou ano passado. Eu acho que nós temos uma questão que a gente não discutiu ainda esse ano, que é uma tranquilidade. Por mais que temos alguns solavancos no início do INEP, mudança questão das provas lá. A própria intervenção do governo, ou mudança na direção, na gestão, a equipe que toca o INEP é muito forte. Os técnicos, entende? Nós temos uma equipe boa, competente. Falando em questão ideológica de governo e tal, né? Muito se discute aí, por exemplo, na redação, né? Eu tenho lá a minha opinião, ou, enfim, tem a minha tendência ali política e tal. Muita gente fica em dúvida, assim, se eu tiver uma tendência de esquerda na redação, se eu defender um ideário de esquerda na redação, ou se eu defender um ideário de centro, ou, enfim, né, uma outra ideologia que não seja a do governo atual. Será que eu vou ser prejudicado na avaliação? Essa é uma questão que está surgindo agora, os jornais estão falando disso de uma maneira geral. Acredito que não, né? Que, enfim, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Todo tema. Eu vou lembrar uma situação do ex-ministro Paulo Renato,
que foi o pai do Enem, porque foi no governo dele, ele já falecido, ele era inicialmente contrário que o Enem tivesse redação, por causa que é uma avaliação subjetiva. Ele discutia isso. As primeiras entrevistas do Paulo Renato, ou pelo menos a professora Maria Inês Filho, que trabalhou com ele, fala isso de forma aberta, que o Paulo Renato era contrário à redação por causa disso. Nós sabemos, eu sou professor, você professor também de comunicação, que sempre uma correção de uma redação, e você acabou de falar que você corrigia um erro, outro professor não corrige o erro, por exemplo, no caso de uma universidade, que nós temos uma certa liberdade, ela é subjetiva. Mas o Enem, ao longo desses anos, ele se estruturou para diminuir esse lado subjetivo da avaliação. Ou seja, é um grupo de professores extremamente especializados, que passa por A, passa por B, passa por C, e que as avaliações precisam, nesses grupos, estar com a mesma nota, mesmo padrão. Então, essas distorções hoje são corrigidas. Eles estão há muito tempo nessa avaliação? Se renova esse grupo? Se renova, mas é um grupo com muita experiência, que quase não tem Natal, Ano Novo, eles ficam full time trabalhando. É um grupo extremamente experiente. Então, o grupo técnico do INEP é fantástico. Eu parabenizo o pessoal do INEP, porque realmente é um grupo muito competente. O Brasil é um exemplo. O Enem é a segunda avaliação em quantidade do mundo, de tamanho. Se não me engano, perto para o Japão. O resto, é a segunda maior sistema de prova que nós aplicamos no mundo. Então, até eu acho que esses problemas que ocorreram ao longo desses anos, como fraude, essas coisas todas, porque o Enem gerou muito interesse, porque afinal de contas é uma grande porta de entrada hoje para uma universidade, então tem um valor muito grande, eu acho que são pequenos pela complexidade que é a prova e pela capacidade que essa equipe tem de ministrar um exame desses, com uma troca de governo como tivemos este ano, com todos os barulhos, os burburinhos que tivemos, nós estamos aqui às vésperas do Enem com uma tranquilidade relativa. Pode acontecer ainda, porque estamos chegando ali assim, algumas situações digamos assim, de um certo... essa questão de vazar alguma coisa, uns ruídos que são naturais. Mas eu diria que nós aprendemos muito ao longo desses anos. As provas são extremamente justas, no sentido que nós temos um sistema estatístico, na verdade, que faz com que alunos que tenham o mesmo número de acertos, você consiga verificar se ele chutou ou se não chutou, coisas incríveis assim, que nós conseguimos implantar no sistema. E agora, neste momento que estamos nessa discussão ideológica, eu realmente não acredito que isso vai interferir. Pode um ou outro elemento, um outro professor, poderia, se nós não tivéssemos esse mecanismo, na verdade, de controle de grupo e que as avaliações não fossem comparadas. Então, a gente já avançou nesse ponto também. Mas é claro que há uma atenção especial. O que eu diria para os alunos que estão nos assistindo agora? Que ele realmente aborde com coerência o tema. Ele pode manifestar opinião, mas eu acho que as opiniões elas precisam estar mais fundamentadas, embasadas, com autor, não fica uma coisa... Então, hoje, se eu pudesse dar um conselho para um aluno nas vésperas do Enem, eu diria o seguinte: converse com seus colegas, com seu pai, com seus professores, sobre temas que estão aí, para você poder colher opiniões e identificar os autores que abordam isso. Se você fundamentar aquela tua opinião, né, fazendo A conversar com B, isso com certeza enriquece seu texto e não tem professor que vá questionar. O problema é que muitas vezes os alunos colocam respostas rasas e podem se sentir perseguidos, não é bem isso. Na verdade, às vezes, a própria forma que você aborda aquilo que fica muito simplista. Mas se você tiver condição de embasar aquilo que você acredita, digamos, algumas crenças que não tem como, muitas vezes, eu escrever um texto sem... tem um viés, vamos chamar assim, mas esse viés embasado, eu não vejo problema. Eu estou vendo você falar aqui, eu estava pensando o seguinte, essa argumentação lógica, esse encadeamento, por exemplo, do raciocínio, não só na redação, mas em outras matérias também, eu fico imaginando o aluno de escola pública sendo preparado em relação ao de escola particular, ou um cursinho especializado em Enem. Quer dizer, ele perde muito o aluno de escola pública hoje em relação a essa avaliação, não perde? Eu sou um defensor de escola pública, fui professor de escola privada, pública, diretor de pública e privada. Sou um defensor de escola pública, primeiro, respeitando que nós temos aí mais de 80% dos alunos na escola pública, na educação básica.
Na educação superior não é isso, na educação superior é o contrário. Mas na educação básica é mais de 80% na escola pública. Ou seja, nós não teremos nenhum avanço na educação, um grande avanço, se não for para a escola pública. É um ponto. Então, portanto, eu olho a escola pública um olhar não de pena, de piedade, porque não é assim que a gente gosta, mas nem de deve preocupação, ser, né, nem deve ser. Nós temos que olhar de preocupação e de estratégia. Que estratégia temos para a escola pública? Eu vejo que o aluno na escola pública tem alguns ganhos com relação à escola privada. Primeiro é que a escola pública, ela tem o aluno fica um pouco mais, vou usar o termo solto, porque posso ser mal interpretado, mas eu acho que o aluno não ganha as coisas tão mastigadas, porque em certas escolas privadas nós temos ainda uma relação meia, às vezes de troca. O pai, porque paga a mensalidade, vai lá e cobra, um certo clientelismo com os alunos que não é bom. A gente tem escola aqui em São Paulo, por exemplo, professor, que tem corte de cabelo, tem uma série de serviços que não são ruins, que acho que, enfim... Mas protege, cria uma redoma. Cria uma redoma em volta, o aluno fica... Porque eu vejo certas crianças que eles saem do condomínio fechado, vão para a escola fechada, para o shopping fechado, eles não saem daquela redoma. É o mundo artificial. A escola pública é o mundo real. É o mundo real. E esse mundo real, o aluno também aprende a se virar mais, ele aprende algumas competências de resiliência, de lidar com a injustiça. Às vezes ele consegue mais que uma escola privada, certas escolas privadas que protegem demais, como você falou, ou a escola do PowerPoint, que o professor entrega tudo mastigadinho, porque o aluno exige aquilo, os pais às vezes querem aquilo de forma mais apostilada. A escola pública tem essa vantagem. No entanto, nós sabemos da infraestrutura das escolas públicas, muitas escolas às vezes não têm professores para todas as disciplinas, o professor tinha uma licença, fica doente, não tem quem substitua. A escola privada vai atrás, ela tem como bancar um professor imediatamente na falta de um outro. Na escola pública nós não temos, nem legalmente isso, nem orçamento, nem o diretor tem mecanismos, jogam, às vezes colocam o aluno para uma quadra de esportes, o aluno fica sem aula, temos a questão muitas vezes de greve, os alunos ficam, o ano passado, por exemplo, com essa reforma do ensino médio, ano retrasado, alunos lá no Paraná ficaram muitas vezes ficaram dias e dias sem aula, depois teve greve. Então, tudo isso prejudica, não há dúvida, né? Se nós temos 200 dias letivos e depois vamos ter 20, 30, 50 dias de greve, e acontece em muitas escolas públicas, mesmo que haja reposição, nunca é igual. Aquele dia foi perdido, aquele período foi perdido, e isso prejudica na hora do Enem, que é o exame final do ensino, da educação básica. A questão é, o Enem, ele como o vestibular antigo, né? Ele acaba, o aluno de escola pública acaba perdendo na avaliação geral, né? Ou o Enem tem um mecanismo que inclusivo aí para esse aluno aí, enfim, ele acaba perdendo. Não, a inclusão seria as cotas, mas daí não é o Enem em si, é o ingresso na universidade, o sistema. O Enem é uma avaliação igual. Como qualquer outro. Então, portanto, se é uma avaliação que vai medir conhecimento e o aluno veio da escola pública ou escola privada com menos ou mais conhecimento, ele vai, de certa maneira, aferir aquilo e mostrar aquilo. A escola pública, nesse caso, sai em desvantagem, nós sabemos os resultados. O Enem não é uma avaliação da escola, é do aluno. Mas quando a gente pega o IDEB, que é uma avaliação institucional, uma avaliação do sistema, a gente vê que o IDEB, tanto o IDEB como o PISA, a escola privada vai melhor que a escola pública. A gente está aí nas portas do exame, né? Quer dizer, o exame agora em novembro. Qual que é o conselho que o senhor dá para os alunos, né, que se dedicaram aí um ano inteiro nesse momento? É um momento de revisar a matéria, é um momento de entender ou já se entender como que funciona o exame, se adequar à lógica do exame. A gente está no momento de fazer o quê agora? É difícil ter uma receita para todos, né? Porque eu, por exemplo, sempre fui um aluno de véspera. Quando os professores mandavam, por exemplo, eu descansar na véspera, a véspera sempre me ajudou. Eu também sou desse. Para mim, a pressão do tempo, aqueles momentos que antecedem, o dia que antecede, é muito importante para mim. Então, não adianta me dar um conselho para dizer o seguinte, se desligue totalmente um dia, porque isso não vai ser bom para mim. Então, acho que cada aluno, cada pai, cada mãe tem que conhecer e conversar com o seu filho, porque ele precisa de ajuda dos pais. É muito importante a gente reforçar isso, né? Os pais têm que colaborar e têm que entender e conversar, os próprios professores também, para que o aluno conheça como que você funciona no dia a dia, na tua vida escolar, como que você funcionou. É a mesma coisa. Quando você foi bem numa prova, o que você fazia? Você descansava, você dormia, ou você era da revisão da véspera? Eu fui da véspera, então, portanto, eu acho que cada um tem que ver. O que a gente aconselha? Balada. Não é dia de balada, não é, vai se divertir depois.
entender do Enem, eu acho que é uma questão que você pode fazer isso antes. Né? Entender a lógica do Enem, tá? Já devia ter entendido. Tem um ano inteiro para entender. Tem um ano inteiro para isso. Se não entendeu, vai entender de hoje para amanhã. Hoje em dia tem acesso à informação, entra lá e um dia ele entende como funciona. Eu acho que o que eu poderia dizer de mais bacana é você aproveitar para gerar insights, principalmente por causa da redação. Né? Essas conversas que eu falo, de abordar assuntos contemporâneos, de estar antenado o que acontece, porque essa geração de hoje me preocupa muito, eu chamo de geração YouTube. É uma geração, ela é muito fechada no seu canal. Ela escolhe o que vai assistir. Eu sou a geração televisão aberta e rádio... Você está falando de bolha aí, né? É a geração que vive na bolha. Na bolha. O YouTube, por exemplo, que eu escolho o canal, eu escolho o programa e na nossa época a gente assistia tudo. E esse tudo também abria a visão do mundo. A gente pegava um jornal e lia tudo. Hoje ele vai específico, ele não pega mais o jornal. Ele vai lá e entra na página X, Y, Z e, portanto, isso limita um pouco, porque aquilo que ele não gosta, eu também tenho assuntos que eu não gosto também, nós acabávamos sendo tocados por todos os assuntos e abordávamos todos. Hoje não. Professor, a gente está terminando o programa. Muito rápido. Né? Passar super rápido. Eu queria que o senhor falasse, 21 anos de Enem, o que a gente pode avançar nos próximos anos? A gente já tem 2 décadas e um pouquinho, o Enem está fazendo sua maioridade esse ano. O que é preciso avançar? Eu acho que um ponto a gente já discutiu bastante, que não adianta você falar da avaliação quando você tem um sistema educacional que ainda precisa avançar muito. Mas a partir de agora, o que a gente pode melhorar o exame no Brasil? Na verdade, não é nem o que pode, o que vai ter que fazer, porque nós estamos aqui na implantação de uma nova reforma do ensino médio, uma reforma do ensino médio. Portanto, teremos um novo ensino médio a partir de 2020 e vai exigir uma nova avaliação. Porque nós, só para o público poder entender que está nos assistindo, é que nós estamos implantando uma base nacional curricular comum no Brasil inteiro. Todas as escolas, todos os sistemas estão adaptando, estão reescrevendo seu currículo. Estão mudando, estão tirando certos conteúdos que eram importantes, que eram dados, importante, menos importante. Estamos, na verdade, discutindo outras competências e, portanto, o Enem vai passar por uma revisão de conteúdo, do que vai ser cobrado. Esse é um ponto. Segundo, o ensino médio muda, os alunos poderão escolher caminhos. Eles poderão escolher, por exemplo, itinerários. Um vai para ciências da natureza, outro vai para matemática, para linguagem, até a educação profissional. E, portanto, a gente está aí uma rediscussão do Enem, se ele poderá, inclusive, muitos defendem que ele seja aplicado já no 2º ano uma prova, como tem alguns países que aplicam ao longo do ensino médio, então tem uma corrente que já trabalha nesse sentido. O governo ainda não apresentou uma proposta nesse novo governo, de uma mudança significativa para o Enem. Eu acredito que a equipe está... Primeiro que eles pegaram o carro, o bonde, não tem que implantar o Enem em 2019, que está aí, mas para 2020, eu acho que a primeira mudança que acontece já é analisando esse currículo. Principalmente em 2020 nem tanto, porque em 2022 esses alunos serão afetados com essa mudança, né? Porque começa em 2020 o novo ensino médio, mas em 2022 é que vai ter o Enem, desses alunos que ingressam o ano que vem. Dos alunos, na verdade, a não ser que o Enem seja diluído ao longo dos 3 anos do ensino médio. Mas, então, as primeiras grandes mudanças, eu acredito que vão ocorrer lá para 2022, quando essa nova leva de alunos que ingressam ano que vem, começar o novo ensino médio. Aí sim nós teremos uma nova base nacional comum curricular, um novo currículo e também esses caminhos que vão permitir que alunos façam ensinos médios diferentes. Porque hoje todo mundo faz o mesmo ensino médio. E nós vamos ter alunos que poderão fazer uma parte, todo mundo vai ter uma parte do ensino médio comum e uma parte do ensino médio eles poderão optar, fazer por uma área de sua especialização em função das suas aptidões, dos seus interesses, como acontece na maioria dos países. Tá certo, professor. Gostaria de agradecer a presença aqui do professor. O programa Em Discussão Especial de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da Rede Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá! Vale a pena. Eu tô com a situação.